E aí, pessoal, como vai? Tudo bem? Espero que vocês estejam ficando em casa e aproveitando esse momento aí para estudar bastante, né? Bom, resolvi trazer para vocês aqui, né, como sugestão do João Abram, para a gente recapitular alguns pontos sobre o que a gente já viu e dependendo aí a gente vai até entrar em algumas coisas novas no decorrer de próximos vídeos. É importante vocês depois me darem um feedback de como está sendo, o que vocês estão achando, o que pode ser feito para ajudá-los, mas essas aulas elas não têm teor de um teor avaliativo, tá? Elas são só para tentar ajudar vocês a relembrar, praticar. Quem não pegou, tentar pegar esse conteúdo, né? E lembrando que tem também bastante link que eu já mandei para vocês ali de material, sem contar com todo o material produzido ali, né? De apostila e exercícios que vocês podem recorrer, né? Exercícios resolvidos para tentar aumentar aí a fluência de vocês nessa linguagem de programação. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente abre aqui o nosso programa, né, a gente viu que ele tem uma classe e ele tem a nossa classe aqui é a program e ele tem um método que é o método main. Então, quando nós temos um método, o que nós estamos dizendo? Que nós dentro da classe program nós temos separações de código. E nossa separação de código ela acontece dentro dos métodos. E aí, todas as linguagens de programação elas têm uma forma de dizer onde é que começa, onde é que termina aquele método, como é que ele vai ser chamado, como é que ele vai ser encerrado. Se você vai trocar mensagens com ele, também é muito importante ter um padrão de comunicação entre esses métodos, e a gente vai ver até algumas coisas mais interessantes aqui que a gente não viu devido a tempo, devido a uma série de coisas aí, a gente não conseguiu ver na sala de aula. Mas vamos recapitular aqui. Primeira coisa, quando eu vou declarar um método, né? Nesse momento que a gente não entrou em orientação objeto ainda, é dizer que é static, né? Ou seja, não pertence a uma instância, pertence à classe, a gente não precisa de uma referência para chamar esse método. Mas também a gente viu que essa estrutura aqui, deste cara, ela tem que ser assim porque ela é o ponto de entrada do programa. Isso a gente viu lá em programação 1. Você tem static void main, recebendo aqui um args, né, um parâmetro de entrada aqui, denominado como args, que quando você inicializar esse programa, você já está recebendo um parâmetro aqui. Tenho o meu tipo de retorno, né, que chama-se, aqui está como void, porque eu não estou retornando nada, e a nomenclatura dele, né, este chama-se main, principal, né. Todo programa tem um ponto inicial de execução, um ponto de entrada. No C Sharp, se você quer que o seu tenha um ponto de entrada ali, né, você vai precisar obrigatoriamente criar essa estrutura aqui. Mesmo quando você está programando alguma coisa que você não vê isso aqui, ela existe. Aí depois a gente vai trabalhar na engine. A engine tem os próprios pontos de entrada dela, ela tem uma codificação interna lá. A gente não acessa, mas tem algumas coisas que são um pouco parecidas com este main. Então, o que nós precisamos saber para criar um método nosso? Porque esse cara que a gente não vai mexer na estrutura dele, né? Em como ele está criado aqui, a nomenclatura e delimitação dele. Mas se a gente quiser criar um método, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que dizer, então, obrigatoriamente, neste momento, que ele é static. No segundo momento, nós precisamos dizer o tipo de retorno. Então a gente viu que o tipo de retorno é um tipo de variável, seja um tipo primitivo ou um tipo, né, mais concreto, vamos dizer assim, que a linguagem tem. Ou ainda um tipo que nós mesmos vamos criar, que é aquele ponto que a gente parou lá, que é a orientação a objetos. Então eu vou utilizar aqui um void para não retornar nada nesse momento. Na sequência, a gente vai dar o nome do método, sem deixar espaço, sem começar com número, aquelas regrinhas que a gente já conhece.
que são as mesmas regras para declaração de variável. Um bom padrão, né, para você trabalhar é dizer que os métodos eles vão começar com a letra maiúscula, mas só vão começar e as outras letras serem minúsculas. No entanto, se você tiver um nome composto, você vai dizer que a primeira letra de cada palavra vai ser maiúscula. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou denominar um método. Somar dois números. Pronto. Denominei somar dois números. Quando a gente estiver lá no Unity, vocês vão ver que utilizar esse padrão aqui, ele vai até já separar para a gente nome de variável, por exemplo. Quando a gente estiver lá no inspetor, ele já vai separar para a gente, vai ficar bem mais nítido ali. Ele usa esse padrão já para entender que são palavras separadas. Na sequência, a gente precisa abrir o parênteses e fechar para dizer quais são os nossos parâmetros de entrada. Quais são os parâmetros de entrada desse método. Ou seja, quais são as variáveis que nós vamos ter entrando aqui, que quando alguém chamar, ele vai passar alguns valores para que esse método funcione. Então, suponhamos que você queira fazer realmente a soma de dois números. Né? Então, vou colocar aqui, ó, suponhamos que seja inteiro, int a, vírgula, int b. É um exemplo muito simples, mas o que você tem que ter na sua cabeça é que quanto mais separado você tiver, quanto mais métodos separados, mais poder você vai ter para realizar a manutenção, você vai ter para... aparentemente pode parecer que não está tão fácil para entender, mas você vai notar que para dar manutenção no teu código, entender o teu código, ficar de uma forma muito mais legível, são métodos menores, métodos pequenos. No livro do Deitel mesmo, ele comenta lá que o ideal é que um método ele não ultrapasse o que você está vendo na tua tela, né? Ou seja, se o método está ficando muito grande, quer dizer que ele está fazendo mais de uma coisa. Se o método é para fazer sempre apenas uma coisa só. Se está fazendo duas coisas, separe em dois métodos. Se ele está fazendo três coisas, separe em três métodos. Bom, aqui eu nomeei, disse o tipo de retorno e também disse quais são os parâmetros de entrada. Agora eu vou dizer onde começa e onde termina. Simplesmente vou abrir as chaves e fechá-la. Então tudo que estiver compreendido entre essa chave e essa outra aqui é de responsabilidade, ele pertence, né, ao método somar dois números. E aqui dentro eu posso fazer o que eu quiser. Nesse caso aqui é para somar dois números. No entanto, ele é um void, então eu posso somar e exibir, né? Só que isso aí seriam duas funções. O ideal, o que seria a gente fazer? Somar e retornar para quem quiser, faça o que for. Então vamos fazer das duas formas. Vamos primeiro somar e devolvê-lo, e depois a gente soma e escreve. A gente vai precisar aqui de uma variável, né? Soma. Aí a gente vai guardar aqui, ó, A mais B. E tá aqui. Você pode, nesse momento, retornar o valor da soma, né? Na verdade, não pode porque é void, a gente poderia imprimir. Então, assim, nesse momento aqui, se você quiser fazer a exibição do teu valor, é só você vir e colocar o soma aqui. Então, quando você chamar esse cara, ele vai pegar o valor que você passou aqui, né, no parâmetro A, que entrou aqui no parâmetro A, no parâmetro B. Então, pessoal, assim, ó, esse aqui é o nosso parâmetro A, esse aqui é o nosso parâmetro B. Deixa eu selecionar aqui, ó. Esse é o nosso parâmetro B. Fiz a soma, mostrei. Vamos executar isso aqui, mas antes a gente precisa invocar, lembre-se dessa palavra, né? Invocar este método, ou chamar este método, né? Então, vou lá. Somar dois números, aí eu vou passar aqui o valor 5 e vou passar o valor 3.
Quando eu estou passando esses valores aqui, nós estamos passando argumento. Esse cara aqui é um argumento, esse cara aqui é um argumento. A gente está passando dois argumentos para entrarem aqui nestes parâmetros. Então eu tenho esse parâmetro A e tenho o parâmetro B, que eles são variáveis que a gente vai utilizar aqui, né? E aqui eu tenho o meu argumento, o meu primeiro argumento e o segundo argumento. Vamos executar. Ó, esse funciona de primeira, que foi aquela primeira mensagem que eu coloquei ali, junto com o número 8, ok? Bom, mas assim, esse método está fazendo duas coisas. A gente precisa que ele faça só uma, né? Ele tem que fazer só uma coisa. Então, ó, ele fez a soma, aí depois, o que a gente pode fazer? Tem a soma guardada, eu dou um return soma. E aí, para ele retornar, eu preciso aqui, né? Eu preciso aqui alterar o tipo inteiro. Obviamente, se a gente for somar números muito grandes, pode dar um problema, né? Porque assim, se você tem um número perto do tamanho de inteiro aqui, mais um número perto do tamanho de inteiro aqui, obviamente você vai estourar isso aqui. Então é importante você se atentar também aos tamanhos das variáveis que você está trabalhando. Agora, a gente retornou para cá e não está mostrando mais nada. Então, assim, quem foi que chamou que vai ter a responsabilidade de tratar essa informação como ele queira. Porque nem toda vez que você somar dois números, você necessariamente está querendo fazer uma exibição. Às vezes você pode somar dois números como sendo parte de um processo maior, de uma equação maior. Então, você vai deixar que a pessoa some dois números, exiba, né, quando for conveniente. A tua parte aqui, ó, é simplesmente fazer a soma de dois números e entregar isso aqui somado. Lembrando que isso aqui podia ser um cálculo muito mais complexo, mas o importante é você entender que esse cara aqui ele vai fazer exatamente uma função e nada mais que isso, ok? Então, ele vai somar dois números e vai... e aí eu tenho que começar a enxergar isso aqui nesta parte deste código como sendo exatamente uma variável. Só que se você tem aqui um número, né, um valor assim, 5, e você não atribui ele a nada, você não faz nada, você perdeu. Né? Ele nem deixa você deixar o número 5 ali direto. Então eu tenho que simplesmente guardar esse valor, né, que vai ser devolvido em uma outra variável, ou já imprimir na tela. Né? Então, vou pegar aqui, ó, int resultado, né? Ó, int resultado recebendo da soma. Então, ó, o retorno disso aqui vai ser armazenado no resultado. E agora, se eu quiser, eu vou lá e vou fazer a exibição. Então, ó, console.writeLine resultado. Vou colocar um número diferente aqui para a gente ver. Vou colocar 5. Ó, executou. Esse funciona de primeira, 10. Tá aqui então ele funcionando, chamando o método e beleza. Agora, galera, uma outra coisa muito importante aqui que a gente tem, né, sei lá, se você tivesse fazendo uma outra operação, né, que tivesse relevância, não precisar passar todos os parâmetros ou simplesmente não passar na ordem. Isso também é possível, né? Suponhamos que a gente vai fazer, vamos criar um outro método aqui para entender, que é o de subtração, e a gente trata desse assunto. Por enquanto, nessa aula a gente para por aqui, continua na próxima para não ficar uma aula muito longa, ok? Até a próxima.